O Conexão está de volta e a gente fala agora da situação da rede social X aqui no Brasil. A plataforma afirmou hoje que pagou todas as multas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O valor total era de 28.600.000 reais. A empresa informou que protocolou um pedido no STF para a liberação da rede social. O ministro Alexandre de Moraes vai analisar os documentos. A gente lembra que o X está bloqueado desde agosto por não cumprir determinações do Supremo e também da lei brasileira. Para entender melhor, a gente faz conexão com a Lilian Cazorla, que é professora de Direito Constitucional e advogada. Boa tarde, doutora. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Eu acho que essa novela caminha para um final, mas o ministro não tem um prazo para dar uma resposta, não é? Olá, Kelly. Muito boa tarde a você e a todos e todas que nos acompanham aqui no Conexão Record News. Exatamente o que você mencionou. Essa novela parece estar chegando ao fim, mas a gente ainda não pode precisar quando é que a plataforma X vai voltar a funcionar no Brasil. Só para a gente se recordar rapidamente de tudo que aconteceu recentemente, no mês de agosto a plataforma deixou de ter funcionamento presencial, né? Quer dizer, encerrou sua sede no Brasil, deixou de ter um representante no Brasil, além de estar incorrendo em descumprimentos que haviam sido determinados pelo ministro Alexandre de Moraes anteriormente. Por exemplo, o bloqueio de algumas contas, né, investigadas aí em inquérito policial. Então, a partir do dia 31 de agosto, o ministro determinou a suspensão por completo do funcionamento da plataforma no Brasil. E assim foi. Durante todo o mês de setembro, o X não funcionou, os usuários deixaram, né, de poder usar a rede. No princípio, o Elon Musk se manifestou no sentido de que não cumpriria as decisões, mas depois a plataforma X recuou. Até que no final da semana passada, precisamente na última quinta-feira, dia 26, o X se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal informando que faria o cumprimento das medidas, né? Alguns valores haviam sido bloqueados, valores que somavam aí mais de 18 milhões, foram bloqueados das contas do X e também da Starlink, e as outras medidas foram cumpridas. O X restaurou o funcionamento no Brasil, designou uma nova representante para a empresa aqui no nosso país, e assim foi. Porém, o ministro, na sexta-feira, havia toda uma expectativa sobre se ele autorizaria o funcionamento a partir de então. O ministro decidiu, na última sexta-feira, dia 27, decidiu entendendo que o X ainda era devedor, que ele deveria pagar pelo menos uma multa de 10 milhões de reais pelo descumprimento das medidas de suspensão. O que aconteceu durante o mês de setembro foi que em 2 dias, nos dias 19 e 23 de setembro, se registrou o funcionamento da plataforma. E aí o X até informou publicamente que se tratou de um retorno involuntário, uma falha, mas o ministro reconheceu ali um descumprimento, fazendo incidir uma multa de 10 milhões de reais para a plataforma X. Além também de uma multa, né, que incidiu diretamente sobre a nova representante da empresa, no valor de 300 mil reais. Então, o X ainda precisava pagar essas multas e foi por essa razão que na última sexta-feira o ministro não autorizou o funcionamento da plataforma. Nessa semana, o X se dirigiu novamente ao STF, né, informando o interesse em pagar as multas, e então o ministro determinou que o Banco Central e a CVM regularizassem a situação bancária do X no Brasil para que fosse possível receber os valores devidos, né? E aí, somando, como você bem sinalizou, mais de 28 milhões de reais. Hoje, a novidade do dia é que o X teria finalizado esse pagamento, quer dizer, cumprido o restante das obrigações, e peticionou o STF informando, né, que agora está em dia, né, com todas as medidas determinadas no final do mês de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dessa petição. Então, agora nos resta acompanhar. O ministro não tem um prazo para analisar, né, diante dessa sinalização de uma certa movimentação na sociedade, a expectativa, havia uma expectativa, inclusive, de que a plataforma voltasse a funcionar antes das eleições. Mas, enfim, diante dessa ausência de prazo, nos resta mesmo observar e aguardar qual será o teor da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente concluir, fica uma lição, porque o Musk dizia que não ia cumprir nada, enfim, e acabou que a plataforma, enquanto empresa, teve que cumprir o que dizia a lei brasileira, como, por exemplo, ter uma representante legal aqui no país.
Claro, claro. Esse é também um desdobramento político importante. Aí, quando eu digo político, eu não estou me referindo exatamente a alguma concepção ideológica, mas estou falando da movimentação dos atores políticos da sociedade, né? Aqueles que detêm capital político, capital econômico, como é o caso das Big Techs, né? Como é o caso da rede social X. A rede social X perderia uma importante frente de atuação, um importante mercado. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de redes sociais, né, no mundo. Então, o X recuou nesse sentido, né? Recuou porque por razões políticas, econômicas, não era interessante deixar de funcionar no Brasil. E, de certa maneira, o Brasil conseguiu impor a sua soberania digital, né? O cumprimento das suas normas, que é medida bastante salutar, né? De fato, a gente discutiu bastante sobre isso lá no princípio, né? Que o cumprimento das leis brasileiras é uma regra, né? Um pressuposto para o funcionamento de qualquer empresa em nosso território. Lei é lei e vale para todo mundo. Doutora, obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Obrigada, Kelly. Boa tarde a você, a todos e todas.